Olá pessoal, tudo bom com vocês? Gente, vamos aprofundar um pouco mais a nossa análise, pelo menos de um dos símbolos da igreja no livro do Apocalipse. Eu quero analisar com mais detalhe a simbologia da criança, que a mulher vestida de sol gera e é arrebatada para o trono de Deus, sem, contudo, cair nas mãos do dragão. Então veja bem uma coisa. A interpretação mais comum que a gente escuta é que essa criança é Jesus. Por quê? Porque diz que ele foi arrebatado para Deus Pai, se assentou no trono e vai reger as nações com vara de ferro, linkando assim com os Salmos de número 2. Porém, se a gente analisar com mais calma, com mais lentidão, nós vamos ver que é impossível esta criança representar Jesus. Outra coisa interessante é saber quando ocorreu este evento com esta criança. Este evento ocorreu no meio da grande tribulação, no meio, antes da tribulação se tornar grande tribulação. Porque ela é dividida, não por uma escola teológica, não por um reformador, mas pelo próprio Deus. A tribulação é dividida em dois períodos, de 3 anos e meio no início e 3 anos e meio para o final. E isto, Senhor, tem um significado. Não é uma divisão por ser simplesmente uma divisão. É porque nos 3 anos e meio, o anticristo, ele ainda é um indivíduo considerado humano. Mas na metade dos 3 anos e meio, ele morre e ressuscita. Nos 3 primeiros anos e meio, a ira, os fenômenos naturais, eles acontecem em parte. É 1/3, é 1/4, é 1/5, é 1/3 e por aí por diante. Nunca é completo. Do último período de 3 anos e meio para frente, então vai ser uma coisa assombrosa. Esse ponto, ele serve de transformação da característica da tribulação para grande tribulação. Bom, então nós vamos ver aqui. Por que não é Jesus? Em primeiro lugar, Jesus não foi arrebatado. Jesus subiu aos céus, ele ascendeu de uma forma majestosa, vagarosa, que os discípulos acompanhavam ele com o seu olhar até que uma nuvem o encobriu. Tá? Então ele não foi arrebatado. Segundo lugar, Jesus também não voltou aos céus como um infante, como uma criança. Ali é uma criança recém-nascida. Jesus não é simbolizado na Bíblia como criança recém-nascida, né? Ainda que se faça o presépio de Natal com o menino Jesus, não. Jesus não é representado por uma criança. Terceiro elemento, a criança foi arrebatada para fugir do dragão. Nas Escrituras eu não encontro Jesus fugindo do diabo, do dragão. Porque se Jesus, que é Jesus, teve que fugir, o que não será de nós? Se ele, que é ele, teve que fugir, o que não será de mim? Não, Jesus não fugiu, nunca fugiu do diabo, ele venceu. A Bíblia diz que Cristo é o mais valente ainda. Ele entrou na casa do valente, amarrou o valente e tirou seus bens. Ele não foge, ele vence. Ele é um guerreiro. Ele é o Senhor. Esta criança foi arrebatada para fugir do dragão.
E jamais nós podemos cometer esse engano pensando que Jesus teve que fugir do diabo. Mas alguns dizem, então tá, mas essa criança foi arrebatada para Deus e seu trono. Querido, Deus, Jesus é Deus. A dificuldade que nós temos de identificar Jesus como Deus faz com que também não entendemos que Jesus é o Deus do Antigo Testamento. Jesus disse assim, ninguém nunca viu a Deus. Ninguém nunca ouviu sua voz, nem viu sua forma. João Batista também disse, ninguém viu a Deus, a não ser o Filho. Quando Jesus estava falando de Abraão com os fariseus, Jesus disse que Abraão viu ele e se alegrou. Os fariseus chamaram Jesus de endemoniado porque ele não tinha 50 anos ainda de idade e tinha dito que tinha visto Abraão. Jesus falou, não, antes de Abraão eu sou. Já se identificou com Abraão, com o Deus que falou na sarça com Moisés. Quem é que teve na casa de Abraão? O Senhor, o Deus de Abraão. Abraão adorou ele, teve comunhão com ele. Então, se Jesus está dizendo que ele é aquele Deus que Abraão chamou ele de meu Deus, o Deus de Abraão, fica bem claro nós entender que Jesus é o Deus que disse, haja luz. É o Deus que fez Adão e Eva, que andava no jardim. É Jesus pré-encarnado. Tá bom? Pré-encarnado. O Jeová do Antigo Testamento é Jesus. Então, Jesus prometeu para nós também se sentar no trono. Ele disse que aquele que vencesse se sentaria com ele no trono, assim como ele se sentou no trono do seu Pai. E regir as nações com vara de ferro. O que a Bíblia diz de nós? Nós reinaremos com Cristo. Mas é claro que sim, Jesus vai reinar sobre as nações através da sua igreja. Ele chamou aquele que tinha 2 talentos e disse, agora sobre 4 cidades tu vai ter domínio. Aquele que tinha 5 talentos, sobre 5 cidades, sobre 10 cidades, sobre 3 cidades, viu? Os governantes do novo mundo, no milênio, será a igreja de Cristo, simbolizado pelo comércio que fizeram com o talento que Deus deu. Então, a igreja é que vai reger o mundo com vara de ferro, juntamente com Jesus. Jesus governa e reina neste mundo por intermédio do seu corpo, que é a igreja. Este é o grupo dos que nasceram de novo. E qual figura mais exata para representar do que uma criança recém-nascida? Representando o quê? Os que nasceram de novo, recém-nascidos. Este é o grupo que se batizou, que congregou, que tomou a Santa Ceia, que esteve debaixo das doutrinas bíblicas. O símbolo ainda é mais extenso e mais profundo, porque o fato de ser uma criança que não representa nada para o mundo, não mantém o mundo, não contribui em nada para sustentar esse mundo, significa também que a igreja vai ser arrebatada num período em que ela não significará mais nada para esse mundo. A igreja está morta socialmente. Por isso que ela pode ser arrebatada e ninguém sentir falta da igreja. Por isso que Jesus disse que viria como um ladrão de noite, levar a igreja sem que ninguém sentisse falta da igreja. Porque se a igreja fosse arrebatada no começo da tribulação, não daria, porque via vir o trigo junto com o joio. As pessoas iriam se lembrar do arrebatamento. Como não se pode tirar o joio, porque o trigo vem junto, também não se pode tirar o trigo antes da hora, porque o joio vem junto. A igreja vai o quê, então? Morrer socialmente. Vai perder a importância, as doutrinas de Cristo vão ser blasfemadas, a volta dele desacreditada, até que o mundo não dê mais importância para a igreja. Assim como foi nos dias de Noé.
começou como uma novidade, continuou como algo importante e terminou como algo desprezível, a ponto da arca ficar com a porta aberta 7 dias e ninguém entrar. Por quê? Porque ninguém mais dava bola para a pregação. Não iam mais ver Noé fazer a arca. A mesmíssima coisa vai acontecer com a igreja. Ela vai perder a importância. Não vai significar mais nada para ninguém. Então Jesus tira, como um ladrão da noite, a igreja. O símbolo de uma criança que não tinha importância nenhuma. Pense no valor da criança, não nesse mundo atual, mas no mundo antigo. Não tinha valor nenhum. Isto é o único símbolo no livro de Apocalipse que eu vejo que descreve claramente a igreja, esse grupo da igreja que a gente, queira Deus, estaremos inseridos. Ok?